Oi, gente, tudo bom? Jéssica aqui falando. Hoje nós vamos começar mais um plantão das bactérias, das doenças transmitidas por bactérias. Vamos começar por uma das doenças mais conhecidas e as que mais está em prova, tá? Ela é transmitida pela Mycobacterium tuberculosis, conhecido mais como bacilo de Koch. Em geral, esse microorganismo ataca os pulmões, causando tosse persistente que dura de meses até anos quando ela não é tratada. Outros sintomas são perda de peso, cansaço, febre e, em caso mais grave, tosse com eliminação de sangue, certo? A tuberculose, hoje em dia, ela é uma doença tratável com antibióticos que são administrados por um longo período de tempo. A principal prevenção é a vacina BCG, que é aplicada no primeiro dia de vida, aquela que deixa uma marquinha em seu braço. E a BCG, vocês têm que estar sempre com o cartão de vacina em dia, porque a maioria das doenças transmitidas por bactérias, elas são prevenidas através da vacinação. Uma observação muito importante é que geralmente as pessoas que são soropositivas, que possuem HIV, elas têm uma forte facilidade de adquirir a tuberculose, o corpo muito frágil, né, o sistema imune lá embaixo, então eles acabam, que são bem característicos deles. Eu estava lendo que a maioria das pessoas que têm HIV, elas são portadoras também de tuberculose, tá? A tuberculose, ela é transmitida por via respiratória, através do espirro, da tosse ou da fala. Uma pessoa com tuberculose pode infectar, em média, outras 15 pessoas em um ano, e após 15 dias de tratamento, o risco de transmissão é muito baixo. Lembrando, todo tratamento feito com antibiótico, ele tem um dia para começar e um dia para terminar. E tem que ser tomado todos, todos os horários prescritos pelo médico. Você não pode. Acho que tem uma tolerância aí de 10, 15 minutos. Você não pode passar marcou para tomar 8 horas da noite, você vai tomar às 9, já perde o efeito, tá? Então, isso, quando a gente toma antibiótico, a gente tem que tomar para quê? Para matar as bactérias. E a partir do momento que a gente toma no horário que der, a gente, em vez de matá-las, a gente vai estar o quê? Fortificando as bactérias, tá certo? Então, assim, vocês sempre estejam atentos a isso. Os principais sintomas é sintoma central, perda de apetite, fadiga, aquele cansaço. Nos pulmões, dores no peito, tosse com excreção de sangue e uma tosse prolongada. E geralmente acontece uma sudorese noturna e a pessoa geralmente ela é muito pálida, certo? A febre acontece geralmente ao entardecer por volta das 17, das 18 horas, tá? Caso a pessoa apresente esses sintomas, o que é ideal? Que ela procure rapidamente uma unidade básica de saúde, procure rapidamente o médico, tá bom? O tratamento dura no mínimo 6 meses, é gratuito no Sistema Único de Saúde, devendo ser tratado, realizado preferencialmente em regime de tratamento diretamente observado, ou seja, acompanhado, acho que quinzenalmente, mensalmente pelo médico, tá bom? São utilizados os seguintes fármacos: rifampicina, isoniazida, piranidamida e etambutol. Gente, desculpa para ter palavras assim difíceis. Aqui é um quadro resumo para vocês, tá? A combinação dos 3 ou 4 fármacos que as pessoas devem ser administradas, devem ser tomadas uma vez ao dia. Aqui esse quadro, que a gente chama de mapa mental, ele é resumindo a tuberculose, tá? A tuberculose, a prevenção é a vacina BCG, aquela que a gente toma, né, no primeiro ano de vida, tá? Como é o diagnóstico? É feito através de teste de escarro ou através de um teste clínico que pode ser o raio-x de tórax ou o teste de Mantoux. A transmissão se dá através das gotículas, espirro, catarro, fala, que nessas gotículas vai ter o bacilo de Koch, tá? Os tratamentos é o quê? Aqueles medicamentos, pirazinamida, que eu já havia falado anteriormente. O que é a tuberculose? Ela é uma infecção crônica granulomatosa, tá? E as manifestações clínicas são febre vespertina, que é no finalzinho da tarde, sudorese, perda de peso ponderal. Porque é só um resuminho para vocês ficar mais fácil de visualizar, tá?
A hanseníase é conhecida, a hanseníase hoje em dia é aquela lepra de antigamente, tá? É causado pelo bacilo, o agente causador é o bacilo de Hansen, que é a microbactéria leprae, tá? É transmitida por um contato direto, onde causa lesões na pele, que atinge também o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa perca a sensibilidade na região afetada, como tato, dor e temperatura. Quando ela não é tratada ou identificada, a pessoa com lepra pode ferir as partes lesadas, começar a coçar e virar aquela ferida, tá? O que pode ser bastante grave, levando à perda de tecido até dos membros. Não há vacinação contra a lepra. A principal prevenção é o tratamento dos doentes para evitar mais contágios, tá? Aqui são algumas características das pessoas que possuem lepra, tá? Existem pessoas que, geralmente as pessoas morenas, elas têm umas manchas, não confundam com pano branco, tá? Elas têm umas manchas meio esbranquiçadas, mas você percebe que não é aquele pano branco, que ela fica tipo como se estivesse tirando a cor da pele. De morena começa a ficar esbranquiçada, certo? As características são as manchas brancas, vermelhas ou marrons, com diminuição do tato, ao tato e ao calor. São caroços e inchaços. As dores, sensação de choque ou fisgadas e agulhas ao longo dos nervos. E perde insensibilidade ou diminuição da força muscular de olhos, mãos e pés. Como se pega a hanseníase? Via respiratória e o convívio prolongado. E também, caso a pessoa esteja com uma feridinha, vai cutucar e acaba que, e se a outra pessoa que tiver com a ferida, tipo, por exemplo, Deus do livre guarda, eu estou com a ferida está aberta, eu vou cutucar a minha ferida e toco na ferida de uma outra pessoa. Ali vai ser haver a transmissão também, tá? A transmissão acontece principalmente por meio de vias respiratórias, quando se convive muito tempo com doentes sem tratamento. Há pessoas sensíveis e pessoas resistentes ao bacilo de Hansen. A maioria das pessoas é resistente, ou seja, entra em contato com o bacilo e não adoece. O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. A hanseníase não é hereditária, ela é tratável, tá? O tratamento o tratamento ocorre de forma paucibilar. A informação sobre as manifestações clínicas da hanseníase em cada pessoa é fundamental para determinar a classificação operacional da doença, como a hanseníase, ela é dividida em dois momentos. Tem aquela paucibacilar, que é a hanseníase onde tem poucos bacilos para contaminação, e a multibacilar, que tem vários bacilos. Então, existem duas formas que podemos tratar essas duas. Existem tratamentos diferentes que podemos tratar essas duas formas, tá bom? Os esquemas terapêuticos utilizados para a paucibacilar, que são 6 cartelas de rifampicina, dapizona para adultos e rifampicina dapizona para crianças, com diferentes dosagens, tá? Geralmente, a duração são 6 doses, tá? O segmento de casos é comparecimento mensal para a dose supervisionada. O tratamento será concluído com 6 doses supervisionadas em até 9 meses. Na sexta dose, os pacientes deverão ser submetidos ao exame dermatológico, avaliação neurológica simplificada e do grau de incapacidade física e receber alta por cura. Já os esquemas terapêuticos para multibacilar, que é o que tem muitos bacilos, para adulto é utilizada a rifampicina, dapizona, clofamizina, né, com as dosagens aí descritas. As crianças são usadas a rifampicina, a dapizona e a clofamizina com dosagens menores, tá? A duração são 12 doses. O tratamento será concluído com até 12 doses, supervisionadas em até 18 meses, que é 1 ano e 6 meses. Na 12ª dose, os pacientes deverão ser submetidos ao exame dermatológico, avaliação neurológica simplificada e do grau de incapacidade física e receber alta por cura. Os pacientes multibacilar, que excepcionalmente não apresentarem melhora clínica com a presença das lesões ativas da doença, ao final do tratamento preconizado de 12 doses, que são de 12 cartelas,
deverão ser encaminhados para avaliação em serviço de referência, como municipal, regional, estadual ou nacional, para verificar a conduta mais adequada para o caso. Outra doença bastante conhecida é a coqueluche, né? É popularmente conhecida como aquela tosse comprida, tá? A característica da coqueluche é quando você tosse, gera tipo um assobio, tá? Ela é causada pela bactéria Bordetella pertussis. O principal sintoma é a tosse seca persistente, que pode durar meses, tá? É transmitida do ar com gotículas de saliva contaminada, expelida pelo doente. O tratamento é feito com antibióticos e a medida preventiva ideal é o quê? A vacinação. O fator de risco. Nas crianças, a imunidade à doença é adquirida quando elas tomam as 3 doses da vacina, sendo necessária a realização dos reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Pode ser que o adulto, mesmo que tenha sido vacinado quando bebê, fique suscetível novamente à doença, porque a vacina pode perder o efeito com o passar do tempo. Por isso, é importante termos o cartão de vacinação sempre atualizado. Se vocês perderem alguma vacina, gente, vão na unidade básica de saúde, vão no postinho, levem o cartão de vacina de vocês. Se vocês não tiverem, falem que vocês não têm mais e eles vão fazer um novo cartão de vacina para vocês. Eu perdi meu cartão de vacina, né? E ano passado eu trabalhava no posto de saúde, então eu tomei todas as vacinas novamente, tá bom? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque agora tá aparecendo sarampo novamente, a gente está suscetível à tuberculose, então assim, é melhor prevenir do que acontecer o pior. A coqueluche, ela tem duração de 6 a 12 semanas, é dividida em 3 fases. A fase catarral, que tem a duração de 7 a 14 dias, que é febre baixa e tosse seca. A paroxística, duração de 1 a 4 semanas, com 5 a 10 crises de tosse durante uma expiração. Guincho da expiração forçada, lembra que eu disse para vocês que parece um assobio. Aproximadamente 30 paroxismos, que é tosses, né, crises, em 24 horas. Cianose, que é escurecimento das extremidades, salivação, expectoração e lacrimejamento. E a última fase é a convalescência, que é a duração de 1 a 2 semanas, os sintomas diminuem gradualmente e a tosse persiste por mais de 3 semanas até meses. Os sintomas podem se manifestar em 3 níveis. No primeiro nível, o mais leve, os sintomas são parecidos com o de um resfriado, e depois vem o mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca e febre baixa. A coqueluche é uma doença contagiosa e transmitida principalmente durante a fase catarral e em lugares com aglomeração de pessoas. A infecção se dá por contato direto com a pessoa doente através das gotículas de saliva expelidas por tosse, espirro ou fala. Graças a Deus que hoje estamos usando bastante máscara, né? Há também a possibilidade de transmissão por objetos contaminados. A primeira fase, coriza, febre, mal-estar e tosse seca. A fase aguda, tosse com inspiração forçada e prolongada, vômitos e dificuldade de beber, comer e respirar. A fase convalescência é o quê? Tosse comum. Um grande alerta é o quê? Os bebês menores de 6 meses são os mais propensos a apresentar formas graves da doença, que podem causar desidratação, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e levar à morte. A prevenção. A prevenção é a vacina tríplice bacteriana, DTP, que no calendário de vacinação de gestantes está a vacina DTP-A, disponíveis na sala de vacina. Gente, muito importante estar com o cartão de vacinação em dia. As complicações da coqueluche, pneumonia, atelectasia, efizema, pneumotórax, encefalopatia aguda, convulsão, coma, hemorragias intracerebrais e subdural, edema da face, hérnias e desidratação devido aos vômitos frequentes, tá? A maioria das pessoas consegue se recuperar da coqueluche sem sequelas e maiores complicações. No entanto, nas formas mais graves, pode ocorrer alguns quadros mais severos, como as hérnias abdominais. Aquelas hérnias que ficam bem estranhas, geralmente acontece na parte do umbigo, que fica aquela coisa assim, bem para fora. Em crianças, especialmente as menores de 6 meses, as complicações são mais graves e podem incluir, por exemplo, infecções de ouvido, pneumonia,
parada respiratória, desidratação, convulsão, lesão cerebral e morte. A prevenção é pela vacina, mínimo de 3 doses, com a pentavalente, tá? Com um reforço aos 15 meses de idade e um segundo reforço aos 4 anos de idade com a tríplice bacteriana. As gestantes devem fazer uma dose da vacina do tipo adulto, DTP-A, a partir da 20ª semana a cada gestação. A imunidade não é permanente. Após 5 a 10 anos, em média, da última dose da vacina, a proteção pode ser pouca ou inexistente. Como tratar? O tratamento é a base de antibiótico, como a eritromicina, que é prescrita ao paciente após o diagnóstico. A vacinação é a medida mais eficaz e adequada de prevenção e controle da população, principalmente a infantil. Outra doença bastante conhecida é o tétano, né? É causada pelo Clostridium tetani. Essa bactéria é um anaeróbico obrigatório e vive em ambientes desprovidos de oxigênio, como aquelas partículas de termômetro. Por isso, a contaminação se dá por ferimentos profundos na pele ou através do cordão umbilical dos recém-nascidos, quando o corte é feito com instrumentos não esterilizados. Os sintomas iniciais são dor de cabeça, febre e, posteriormente, o doente passa a ter contrações musculares involuntárias, rigidez na nuca e na mandíbula. Quando não tratado, o tétano pode atingir também a musculatura involuntária, levando à morte por asfixia. O tratamento é feito através do soro antitetânico, em caso de ferimento suspeito, que inviabiliza a toxina produzida pela bactéria, e a prevenção é feita por meio da vacinação. Sintomas de tétano: espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre e palpitações. Aqui é uma das características que as pessoas com tétano, elas têm, que são as rigidez, né? Rigidez musculares, tá? A transmissão, como já vi anteriormente, ocorre através da contaminação de um ferro, de um ferimento da pele do mucosa com ferro bem enferrujado, tá? O tratamento é a sedação do paciente, a neutralização da toxina tetânica, a eliminação do Clostridium tetani do foco da infecção e as medidas gerais de suporte. O tétano pode matar. Sua vacina está em dia? Aqui é um quadro resumo, tá? Explicando a prevenção, a transmissão e o tratamento. E a vacina do tétano é a DTP-A, que previne difteria, tétano e coqueluche, tá? A prevenção deve ter cuidado com os ferimentos comuns, como lavar com água e sabão, e o tratamento adequado. Do coto umbilical com álcool a 70%, sempre ficar limpando o umbiguinho da criança com álcool 70% no cotonete, tá? A vacinação também é uma medida de prevenção. Outra doença que nós vamos falar é a meningite, tá? Ela é caracterizada pela inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem e protegem o sistema nervoso central. Ela é causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Inicialmente, ela causa febre alta, vômitos e rigidez dos músculos da nuca. Talvez você lembre de alguma ocasião em que seu pediatra, ao te examinar, empurrou sua cabeça para que você encostasse o queixo no peito. Isso porque uma pessoa com meningite não consegue fazer esse movimento. Caso ela não seja tratada, a meningite pode atingir os órgãos do sistema nervoso, danificando, podendo levar à morte. Por tal motivo, uma vez diagnosticado com a enfermidade, o paciente é rapidamente hospitalizado. Gente, lembrando que existe uma meningite que também é causada por vírus, tá? Então, fiquem atentos. A meningocócica, que é causada por Neisseria meningitidis, tá? Os sintomas: febre, vômito, dor de cabeça, rigidez no pescoço, sensibilidade à luz, fadiga. No agravamento da infecção, podem ocorrer manchas vermelhas que não desaparecem quando você pressiona o corpo contra elas. Aqui é as características das meninges, tá? Aqui é a meninge, essa figurinha de cima, meninges normais, aquelas que revestem as camadas do cérebro, né? E a meninge inflamada, quando você está com a meningite, tá? Aqui é outro quadrinho resumo, tá? Dos sintomas. As sequelas da meningite: amputação de membros, surdez, incontinência urinária, perda de memória, problema nos rins, perda de visão e dificuldade de aprendizagem. Meningite. A transmissão da meningite se faz basicamente
através do contato entre a pessoa doente ou portadora da bactéria, mesmo que assintomática, e outra pessoa suscetível. Saliva, secreções respiratórias, fala, beijo, aglomerações de ambientes fechados são fatores que facilitam a transmissão das meningites. Tá? Prevenção. A vacinação nas redes privadas estão disponíveis para o tipo de meningite A, B, C, W e Y, da meningite meningocócica, e na rede pública a vacina disponível é a meningocócica C conjugada. Como ela é administrada em 2 doses, sendo a primeira aos 3 meses e a segunda aos 5 meses, mais uma dose de reforço aos 12 meses. Outros grupos que têm direito à vacinação na rede pública são os adolescentes, pessoas que não têm um baço, que têm anemia falciforme, talassemia ou hepatite crônica e portadoras de HIV/AIDS, entre outros. Aquelas doenças que têm tendência a baixar o sistema imunológico, né? A meningite meningocócica é um tipo de meningite causada por bactérias, mas enquanto ela é altamente letal, as demais têm letalidade média. Já os tipos de meningite causados por vírus, fungos e parasitas têm baixa letalidade. Sintomas e sinais comuns de todas as meningites: febre, rigidez na nuca, dor de cabeça, mal-estar, náusea e vômito, confusão mental, sensibilidade à luz. Já aquelas causadas pela meningite meningocócica são as dores intensas nos músculos, articulações, peito ou barriga, manchas vermelhas na pele, parecidas complicadas, respiração rápida e calafrios. Vamos agora falar de uma doença bastante conhecida, gonorreia, que também é conhecida pela blenomorragia. Ela é transmitida pela bactéria Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis, tá? Ela é transmitida por contato sexual e a prevenção se dá com o uso da camiseta. Sintomas, sinais e sintomas no homem: rins infectados, bexiga infecção na uretra, sensação de queimação e ardência ao urinar, inflamação do pênis, liberando a secreção amarelada, testículos inchados, descarga e corrimento do pênis. Nas mulheres, dor abdominal ou dor durante a relação sexual, corrimento vaginal ou sangramento. As manifestações clínicas na mulher: dor ou ardor ao urinar, incontinência urinária várias vezes ao período, corrimento vaginal, inflamação das glândulas de Bartolini, dores abdominais e pélvicas, inflamação do ânus quando há relação íntima e dor na relação sexual. No recém-nascido que nasce, nos recém-nascidos, quando nascem de parto normal, né, eles nascem como se fosse uma conjuntivite, tá? Nos óvulos, né? E as complicações é o quê? A artrite, a oftalmia, que é a caracterização do bastante avermelhado, e a epidimite, que é inchaço dos testículos, tá? No homem acontece quando a fala o corrimento amarelado. O tratamento é feito à base de antibióticos, a ceftriaxona, azitromicina e ciprofloxacina, tá? Mas claro, você tem que procurar um médico, porque nenhum desses remédios tem receita. Outra doença também conhecida é o botulismo, né, causada pelo Clostridium botulinum, é transmitida por alimentos contaminados e a bactéria produz uma toxina que atinge o sistema nervoso e provoca tremores, vômitos e fraqueza muscular, aumentando progressivamente. A fraqueza nos músculos pode levar à sua paralisia e, consequentemente, a paralisia respiratória e ao óbito. Por tais motivos, é muito importante evitar consumir alimentos com cheiro estranho e expostos durante muito tempo. A bactéria em que as embalagens estejam em mau estado de conservação estupada, tipo, geralmente as latas, né? Se você vê estufado amassado, vocês não compram, tá? Vocês procurem outra que estejam corretamente. Aqui são os sintomas, tá? Do botulismo. Acontece também visão dupla, a fala arrastada, aceleramento do coração, fraqueza muscular, problema urinar, a distensão abdominal, a barriga fica meio inchada, náuseas e vômitos, boca seca e paralisia do nervo cerebral. Os sintomas: dores de cabeça, vertigem, tontura, sonolência, visão turva, visão dupla, diarreia, náuseas, vômitos, dificuldade para respirar, paralisia descendente da musculatura respiratória, braços e pernas, comprometimento de nervos cranianos, prisão de ventre e infecções respiratórias.
Existem três tipos de botulismo: o alimentar, o ferimentos e o intestinal. O botulismo alimentar ele é ocasionado por alimentos característico de alimentos produzidos ou conservados de maneira inadequada. Por exemplo, as conservas vegetais como palmito, picles e pequi, produtos cárneos cozidos, curados, defumados de forma artesanal, tipo salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura, que é a carne de lata, pescados defumados, salgados e fermentados, queijo e pasta de queijos e raramente em alimentos enlatados industrializados. O período de incubação entre a contaminação e o início dos sintomas pode variar de 2 horas a 10 dias, com média de 12 a 36 horas. Quanto maior a concentração de toxina do alimento ingerido, menor o período de incubação. O botulismo por ferimento é causado por ferimentos com Clostridium botulinum. As principais portas de entrada para os esporos são as úlceras crônicas do tecido necrótico. O que são as úlceras crônicas? São aquelas feridas abertas, tá? Fissuras, que são feridas, esmagamento de números, ferimentos em áreas profundas mal vascularizadas, ou ainda aquelas áreas produzidas por agulhas em usuários de drogas injetáveis, e lesões nasais e sinusais, e que é aqueles que usam drogas inalatórias, como a cocaína, tá? O período de incubação pode variar de 4 a 21 dias, com média de 7 dias. O botulismo intestinal. Os esporos contidos em alimentos contaminados se fixam e multiplicam no intestino, onde ocorre a produção e absorção da toxina. Em adultos, são descritos alguns fatores de risco, como cirurgias intestinais, doença de Crohn, ou uso de antibióticos por tempo prolongado, que levaria à alteração da flora intestinal. Não se sabe o período de incubação deste tipo de doença, porque é impossível saber o momento da ingestão dos esporos. O botulismo infantil é, na verdade, do tipo intestinal, com idade entre 3 e 26 semanas. Principais causas são a ingestão de mel de abelha nas primeiras semanas de vida. Como prevenir o botulismo? Não consuma alimentos. Se você notar alguma irregularidade na embalagem, como lata enferrujada, furada com prazo de validade vencido. O fervo dos alimentos enlatados ou as conservas antes de consumi-los. Altas temperaturas podem eliminar as toxinas do botulismo. O preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente aos cuidados de higiene. O mel é um dos alimentos mais perigosos se for mal conservado. Nunca dê mel para crianças com menos de 1 ano de idade. Sintomas: dificuldade em engolir ou falar, fraquezas faciais em angulares da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade em respirar e paralisia. O tratamento, existem duas formas de tratamento de suporte e tratamento específico. O tratamento de suporte, as medidas gerais de suporte e monitorização cardiorrespiratória são as condutas mais importantes no tratamento do botulismo. E o tratamento específico visa eliminar a toxina circulante e a sua fonte de produção. O Clostridium botulinum, pelo uso do soro antibotulínico e de antibióticos. Vamos lá para outra doença. A difteria, que é uma doença infecto-contagiosa causada por Corynebacterium diphtheriae, zootoxina que atinge as amígdalas, faringe, laringe e nariz, e ocasionalmente outras partes do corpo, como pele e mucosas. Dependendo do tamanho e de onde as placas aparecerem, a pessoa pode sentir dificuldade de respirar. A presença de placas na cor branca ou acinzentada nas amígdalas e partes próximas é o principal sintoma da difteria. Em casos mais graves, porém raros, pode aparecer inchaços no pescoço e nos glândulos linfáticos. Aqui algumas características, né? Alguns sintomas visíveis da difteria, que são as placas acinzentadas e finas das amígdalas, mal-estar, dor de garganta, febre, corrimento nasal, gânglios linfáticos inflamados e manchas avermelhadas na pele, edema de pescoço, dificuldade de dor em engolir, dor de cabeça e náusea. As complicações: insuficiência respiratória, problemas cardíacos, problemas neurológicos e insuficiência dos rins. Transmissão da difteria acontece pelo contato direto com gotículas eliminadas pela tosse, fala, espirro ou pelo contato direto com lesões cutâneas da pessoa doente ou portadora da bactéria. O contágio por objetos com secreções de doente pode ocorrer, mas é pouco frequente. A difteria ocorre durante todos os períodos do ano e pode afetar todas as pessoas que não são vacinadas, de qualquer idade, raça ou sexo.
Acontece com mais frequência nos meses frios e secos, outono e inverno, quando é mais comum a ocorrência de infecções respiratórias, principalmente devido à aglomeração em ambientes fechados, que facilitam a transmissão da bactéria. Quais são os fatores de risco para a difteria? A difteria ocorre durante todos os períodos do ano e pode afetar todas as pessoas não protegidas pela vacinação de qualquer idade, raça ou sexo. Algumas situações aumentam o risco de aos fatores de risco, como crianças e adultos que não receberam vacina, pessoas que vivem em condições de superlotação insalubres, pessoas que viajam para uma região onde a difteria é endêmica. O diagnóstico diferencial deverá ser feito com as doenças descritas a seguir, que podem apresentar sintomas parecidos: difteria cutânea, difteria nasal, difteria amigdaliana ou faríngea. A cutânea, úlceras, a difteria nasal, rinite, a difteria amigdaliana, é a amigdalite, inalação de corpo estranho e epiglotite, tá? A inflamação da epiglotite. A vacinação é o principal meio de controle e prevenção da difteria. É preciso manter o esquema vacinal de crianças, adolescentes e adultos sempre atualizado. Agora vamos para outras doenças. As desinterias bacterianas, também conhecida como sigelose. Shigelose é uma doença intestinal provocada por uma família de bactérias conhecida como Shigella. A bactéria Shigella é transmitida pela água ou alimentos contaminados, ou pelo contato com fezes contaminadas. O principal sintoma é a disenteria bacteriana, que é a diarreia. O principal sintoma da disenteria bacteriana é a diarreia. A ocorrência de, no mínimo, 3 episódios de diarreia aguda em 24 horas, ou seja, diminuição da consistência das fezes e aumento do número de vezes ao banheiro. Quadro que pode ser acompanhado de náusea, vômito, dor e febre e dor abdominal. Os fatores de risco: ingestão de água sem tratamento adequado, consumo de alimentos sem conhecimento da procedência do preparo e armazenamento, consumo de leite in natura sem ferver ou pasteurizar e derivados, consumo de produtos carnes e pescados e mariscos crus ou mal cozidos, consumo de frutas e hortaliças sem higienização adequada, viagem a locais em que as condições de saneamento e de higiene sejam precárias e a falta de higiene pessoal. Sintomas: cólicas abdominais, dor abdominal, febre, sangue ou muco nas fezes, náuseas e vômitos. Aqui é um quadro resumo, tá? A prevenção dá através do tratamento da água, proteção dos poços e cisternas, evitando a contaminação, uso de água filtrada ou fervida na instalação de fossas ou redes de esgotos, fiscalização das fontes de alimentos e campanhas educativas de higiene pessoal. Tratamento: emprego de antibióticos ou derivados das sulfas. Outra doença bastante comum e bastante conhecida. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, assim como a gonorreia, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas de diferentes estágios: sífilis primária, secundária, latente e terciária. A infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação. O acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal previne a sífilis congênita e é fundamental. Sintomas: existem três estágios. No estágio 1, dura de 3 a 90 dias, que é depois da exposição à bactéria, causa uma ferida, tá? Depois a erupção cutânea corporal de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial. E o estágio 3, que dura de 3 a 15 anos depois da infecção de afeta os órgãos internos. Sífilis primária é a ferida no local de entrada da bactéria, aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Não dói, não coça, não arde, não tem cor. A sífilis secundária aparece como manchas no corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas, que são caroços pelo corpo. Os sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. A sífilis terciária pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, e pode levar à morte. A sífilis latente é a fase assintomática. Não aparece sinais ou sintomas e pode durar diversos anos. O tratamento: penicilina benzatina, mais conhecida como bezetacil, e a penicilina cristalina usada em recém-nascidos.
A sífilis congênita é a transmissão através da gravidez. A transmissão acontece por via sexual feminina de preservativo. A transmissão pode acontecer também durante a transfusão de sangue, que passa por do espaço da mãe para o bebê. A transmissão em qualquer momento da gravidez e gestante, no caso, não receba tratamento adequado. As complicações da sífilis congênita: aborto espontâneo, parto prematuro, má formação de feto, surdez, cegueira, deficiência mental e morte ao nascer. Tratamento: através da penicilina benzatina bezetacil, início do tratamento até 30 dias após o parto, esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis e respeito aos intervalos recomendados das doses. Proteja-se. A prevenção, o uso correto da camisinha feminina e masculina é a forma de medida mais importante de prevenção da sífilis, por se tratar de infecção sexualmente transmissível. Acompanhamento das gestantes e parceiras sexuais durante o pré-natal de qualidade, controle para o controle da sífilis congênita. Pronto, gente. É só isso, né? Terminando a nossa apresentação. Agora eu vou parar a gravação, tá? Espero que vocês tenham gostado.